Olá, muito bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre a importância da união. A união é muito importante nas nossas vidas. E nós vamos refletir um pouquinho no Salmo 133, que ele é chamado de o Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, ou Cântico de Subida. O povo subia para Jerusalém, então tinha que subir para Jerusalém. O povo subia cantando, era aquela alegria, né? Era aquela felicidade entre eles, subir cantando, salmodiando, conversando pelo caminho, até a chegada à cidade santa Jerusalém. E não era fácil, não. Agora, por que fala de... Aqui fala de dois montes, dentro desse salmo, quero falar de dois montes que estão nele aqui. O Monte Hermon e o Monte Sião. O que tem a ver esses dois montes com a união? E por que, dentro do Salmo 133, esses dois montes quer falar para nós da união? Eles não eram montes perto um do outro, eram bem distantes. Tá? Tanto o Monte Sião como o Monte Hermon, eles eram bem distantes. O Monte Hermon ficava aproximadamente 2.800 metros de altitude, exatamente, 2.800 metros de altitude. E ele ficava ao norte de Israel, marcando exatamente a divisão geográfica entre Israel, Líbano e a Síria. Portanto, um lugar muito alto. Tá? E por que ele fala de união esses dois montes? Um ajudava o outro, um favorecia o outro. O Monte Hermon, tá? Ele era um monte gelado, tinha muita neve nele. E aquelas neves se derretiam e transformavam-se em rios. E ele favorecia o Monte Sião. Eles eram unidos, apesar da distância entre eles, eles tinham uma união muito em comum entre eles. E é por isso que ele é citado e é lembrado no Salmo 133. A importância, tá? Um para o outro, porque eles geravam vida. Agora, por que também que Davi fala no Salmo 133 da união? Aqui fala da nação de Israel, que viviam em dois povos, mas eles eram unidos entre eles. Eles tinham uma união entre eles, mesmo sendo dois povos, tinha uma união entre eles. Então é importante. Então a palavra irmãos aqui é a nação de Israel, que era dividida em duas, chamada de irmãos. Muitas das vezes nós entendemos aqui que irmãos são membros da mesma família. Pode ser também, porque hoje nós vemos que a união no meio da família está acabando muito também. Há uma guerra no meio das famílias. Nós vemos as famílias divididas. Acabou a união. Não tem mais aquela interação no meio das famílias, porque o adversário entrou exatamente para acabar com isso. Famílias em pé de guerra. O pai matando o filho matando o pai. E assim sucessivamente. Acabou a união. Acabou aquele momento instável na família. Poucas famílias se reúnem no final de semana. Poucas famílias se reúnem no final do mês, no final de ano, numa férias, numa festa, por causa de tragédias, por causa de guerras, famílias divididas, onde um não procura o outro. São poucas as famílias que vivem em paz. Acabou.
O quanto é lindo você ver uma família unida, todo mundo almoçando junto, né? Faz um churrasco, tá todo mundo junto, faz uma festa, tá todo mundo junto. Triste é quando tem confusão na família e nós vemos que há famílias separadas uma das outras por causa de problemas, por causa de confusões. Acabou a união. A união é muito importante porque ela une as pessoas. Vamos trazer para o lado material. Quando você vai instalar uma caixa d'água na sua casa, o que você precisa? Você precisa exatamente dos componentes para poder instalar a caixa d'água. Isso chama de união. A água não chega na caixa se não tiver exatamente, tá, essas peças importantes que vai compor esse elo para que a água chegue na caixa. Lá do material. Então, Davi, ele compõe esse salmo exatamente baseado na nação de Israel. Os povos viviam unidos, isso é muito importante. Um visitava a casa do outro. A festividade, quando fazia numa casa, todo mundo ia junto. Então, baseado exatamente nesse elo de ligação, é que Davi compõe o Salmo 133. Hoje, trazendo para os nossos dias, nós falamos muito de união, mas nós vemos uma guerra, uma divisão no meio dos povos, no meio das famílias, e de uma maneira muito terrível. No verso 2, ele fala do óleo. O óleo aqui, quando os sacerdotes, os reis eram ungidos, era derramado uma porção desse óleo. Esse óleo impregnava, deixava um cheiro suave no ambiente. E esse óleo descia na cabeça, primeiro, era colocado sobre a cabeça, descia sobre a barba e descia sobre a veste. Os reis, sacerdotes e sumos sacerdotes. Era assim, desse jeito que o óleo fazia, o óleo descia. E este óleo, ele era um perfume raríssimo. Ele era feito de mirra, tá? Feito de mirra e de oliva. De mirra e oliva. E por que fala da barba? Eu estava analisando, na antiguidade, um homem, quando ele tirava a barba e ficava sem barba, significava que ele estava sentindo uma profunda dor. Quando aparecia um sacerdote, um rei sem barba, significava antigamente, né, uma profunda dor. Alguma coisa acontecendo naquela família, naquela casa, ou com aquela vida. E por isso que fala da barba aqui no versículo 2 do Salmo 133. E as vestes sacerdotais eram vestes brancas. Veste branca significava pureza. Pureza. Então a importância do óleo, o óleo trazia uma importância muito grande. Hoje o óleo, ele é símbolo de unção. Exato, ele é símbolo de unção. Ele simboliza a unção na vida do ser humano. E ele era importantíssimo, como é importante até hoje o óleo, é unção. Fala também, simboliza também a unção do Espírito na nossa vida. Exatamente. Se nós formos analisar Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, o próprio Salomão, ele fala alguma coisa sobre o óleo. Ele fala sobre o óleo, é muito importante o óleo. Que ele, unido, ele exala o bom perfume. Então é importante, tá, nós mantermos esse óleo. E ao escrever também esse Salmo 133, qual era a intenção de Davi? Expressar seu reconhecimento e amor, unir Israel politicamente,
espiritualmente e geograficamente. Então Davi tinha como um intuito unir a nação de Israel politicamente, espiritualmente e geograficamente. Essa era a sua intenção. Viver em união também simboliza convivência amena. O que é uma convivência amena? Vamos lá? Convivência amena é aquela convivência sem confusão, convivência sem briga, sem contenda, sem ciúme, sem ressentimento, sem nada. Vemos muito hoje no meio das famílias desunidas e separadas, onde há muito ressentimentos, desunião, confusão, briga. Nós vemos esse quadro hoje bem retratado entre as nações de uma forma muito grande, onde não há mais. Bem poucas famílias se reúnem, volto a dizer novamente, bem poucas famílias se reúnem em grandes eventos. Muitas das vezes um irmão não se dá com o outro, uma irmã não se dá com a outra. Muitas das vezes o pai não se dá com o filho por causa de uma confusão, por causa de uma guerra. E sucessivamente. Mas eu ainda não vi até hoje, se alguém sabe me diga, mas até hoje ainda não vi uma mãe de mal com o filho. Eu já vi o pai de mal com o filho. A gente vê muito aí esses quadros aí, esses retratos aí. O pai de mal com o filho. Mas nós não vemos a mãe de mal com o filho. Ainda não vi ainda. Mas isso tem? Sim, tem. Eu ainda não vi, mas tem isso. Mas a Bíblia também fala, em Isaías 49, versículo 15, eu não vou ler, depois vocês podem ler aí, tá? Isaías 49, 15, tá? Isaías fala a respeito da mãe também. Então, convivência amena, convivência sem conflitos, sem confusão, sem briga. E tem a convivência construtiva. É uma convivência que ela procura sempre algo de bom. A convivência construtiva, ela sempre procura algo de bom para que essa união não se perca jamais. É esse tipo de convivência, de união que nós precisamos, tá? A convivência construtiva, que através dessa união alguma coisa tem que haver de bom. Aí eu me lembro do senhor Jó, o patriarca Jó, que tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Observa que o elo familiar entre eles era muito grande. Os irmãos visitavam a casa das irmãs e as irmãs visitavam a casa dos irmãos quando tinham festas. O quadro familiar ali era muito lindo. Aquela família era unida. Mas por que Jó teve que levantar de madrugada e fazer um sacrifício por cada um deles? Porque Jó pensava assim, bom, tem que fazer porque onde tem festa tem pecado, tem problema. Onde tem festas tem problema, e é verdade. Onde tem festas, onde tem ajuntamento de pessoas, sempre vai ter um problema. E a gente vê esse quadro social todo dia aí nas famílias. Famílias que se ajuntam para um evento, e muitas das vezes, principalmente onde tem bebidas, e acaba no final com a cara cheia, com a cabeça cheia, discutindo. Às vezes já tem um probleminha anterior, acaba levando para aquele dia ali, para aquele momento, e acaba aquelas famílias brigando, e os irmãos passam a romper o elo familiar, não se dando mais. E aquilo causa uma decepção, uma frustração na família. Muitas das vezes a mãe, quando vê uma guerra familiar, ela sofre muito mais do que o pai. Tá? A mãe sofre muito mais quando ela vê uma confusão na família. A mãe sofre muito mais do que o pai. O pai não sofre tanto. Então a mãe sofre muito mais do que o pai quando ela vê uma família em conflito, em confusão e em contenda. Então observamos a importância da união.
E tem a figura aqui de Arão, no Salmo 133. Arão era o irmão mais velho, ou seja, o filho primogênito. Cabia ao filho primogênito, ao primeiro filho, com a morte do velho pai, cabia a ele a liderança total da família. Era ele que liderava a família, ele que era o clã da família. O direito era dele, o legado era dele por ser ele o primeiro filho. E nós vemos que com o passar do tempo, essa guerra está aí travada quando o primeiro filho, por ele conhecer os seus direitos, muitas das vezes ele se torna um pouquinho autoritário, porque ele sabe que ele é o primeiro, ele se torna autoritário, mandão. Isso também acaba dissuadindo a família, acaba trazendo contenda e confusão. É bom, é por isso que Davi fala, é bom e também é suave, ou seja, é bom e não é pesado para ninguém viver em união. A Bíblia diz que nós devemos procurar a paz e segui-la. Procurar a paz e segui-la, diz a Bíblia. Então é muito importante, viu, gente, essa reflexão aí do Salmo 133, tá? Onde fala da importância da união. Então a minha palavra de hoje é a importância da união. Nós devemos dar importância à união, pois a união, tá, é algo fundamental dentro de um relacionamento. Em qualquer relacionamento tem que haver união. Qualquer relacionamento, tá? Eu vou enumerar não, mas qualquer tipo de relacionamento, a união é muito importante. Se você for observar a corrente ela tem os elos, uma ligada na outra, entrelaçada. Aquilo chama de união. Observe que todos os gomos ou elos são entrelaçados um no outro. Por isso ela forma a corrente. Nós precisamos desse elo na nossa vida, precisamos da nossa família, precisamos da nossa amizade, do nosso relacionamento, no casamento, na igreja. Nós precisamos da união. E sem a união, a gente não consegue fazer nada. Nós precisamos dela. É a base do nosso relacionamento. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.